A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. A ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor. O assunto que iremos abordar agora é sobre quando Deus nos chama. Aleluia! Quando Deus nos chama. Até hoje, Deus tem chamado muitos. Tem chamado homens, mulheres, jovens, crianças. Aleluia! Porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. A quem nós menos esperamos, Deus vai lá, chama, capacita e envia. E usa para a sua glória, para o seu louvor. Deus já viu uma obra em tua vida. Deus vê coisas que nós não vemos. Quando Ele tem algo para realizar especial, Ele vai esperar um homem especial nascer. Eu ouvi um testemunho dado a um missionário na África que o seu avô, o avô deste homem que Deus escolheu, antes dele nascer, Deus levou um profeta na aldeia dele e disse que naquela aldeia iria nascer um profeta. E aquele Senhor passou aquela profecia para frente, para os seus familiares. Não deixou aquela profecia morrer, não esqueceu daquela profecia. E passou-se mais de 100 anos, 100 e poucos anos, até que este profeta nascesse. E ele nasceu. Ele está vivo. De quem eu estou falando? Eu estou falando do profeta Josué da Nigéria. Deus tem usado esse homem poderosamente. Mas Deus, antes dele nascer, já tinha visto ele. Antes da mãe dele ficar grávida, Deus já tinha visto ela antes dela nascer. Porque a profecia se cumpriu 100 anos depois. Este é o Deus que nós servimos. Ele viu você antes de você nascer. Ele sabia quem era você antes de você nascer. É por isso que Deus está preparado para toda e qualquer situação. Nós não. É por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, para nós não ficarmos vacilantes. Porque Deus é soberano, é todo-poderoso. Não deixe Satanás encher teu coração de dúvidas com respeito ao poder de Deus, à soberania de Deus. Aleluia, Ele sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe de todas as coisas. Em João 15,16 diz: não me escolheste vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. A quem ele disse isso? Aos escolhidos. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que diz? Que Deus é um Deus que chama o homem para realizar a sua obra. Romanos 8:28, versículo que você muito bem conhece, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia! O que nós enxergamos nesta palavra é que Deus não chama qualquer um, e não é qualquer um que é seu escolhido. Entende? É por isso que nós temos que ser especial para Deus. Nós não podemos ser qualquer um para Deus. Nós temos que ser especial. Se você não é o maior, você tem que ser o melhor para Deus. Quantos o Senhor Deus chamou e ele disse: logo eu que sou o menor da minha casa, o meu pai é o menor da casa de Israel, o meu pai é o mais pobre. Aleluia! E olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus tem os seus escolhidos. Enquanto ele não tem o homem para aquela obra específica, ele vai esperar este homem nascer. Você acha que Deus é apressado? Deus pode ser urgente, mas não apressado. Mas quando ele fica apressado, é porque o assunto é urgente. Mas nós vemos Deus nunca se atrasando. O homem pode achar que Deus se atrasou, não é? Se você se atrasar, você não tem como chegar na hora, não é? Mas Deus nunca se atrasa, ele sempre chega na hora, porque ele faz o tempo, e ele mesmo é o dono do tempo. Então, na Bíblia nós vemos homens que Deus chamou para uma obra específica. Aleluia! Deus chamou o homem para uma obra específica. E eu fiz uma relação aqui e comecei a estudar a respeito de certas pessoas que teve um chamado especial. Nós poderíamos fazer uma lista maior, né? Porque a Bíblia está recheada de nomes de homens e de mulheres também que Deus chamou. Aleluia! Deus chamou uma mulher para realizar um feito que ninguém esperaria. Deus é o único que pode mudar o coração do homem, mais ninguém. Satanás, ele pode também mudar, mas Deus é superior a ele e tira o que Satanás colocou no coração.
Agora, o que Deus colocar no coração do homem, Satanás não pode tirar, mas o que Satanás coloca no coração do homem, Deus pode tirar. E ele tira. Não é? Então eu quero começar sobre esta personagem que eu falei, que ninguém esperaria que Deus a escolhesse para um feito. Raabe. Lembra de Raabe, a meretriz? Né? Raabe, a meretriz. Olha, as coisas vis. Deus escolheu as coisas vis. As que não são, para envergonhar as que são. Não foi ela que escondeu os espias? E que ela sobreviveu, foi a única, e da raiz dela veio o Senhor Jesus? Faça um estudo sobre o nome Raabe e você vai ver. Isto é glorioso ou não é? Então, ao longo da história cristã, Deus escolheu muitos homens e mulheres, entende? Eu não digo somente que estão constados na Bíblia, mas até fora da Bíblia. Homens e mulheres que foram vultos da história cristã, que Deus tinha um plano, e quando eles nasceram, Deus realizou este plano. Deus esperou. Então, na Bíblia, vamos lá. Como eu falei antes, Deus viu uma obra em você que você não viu. Às vezes nós vemos homens querendo realizar coisas para Deus, mas Deus não mandou ele realizar nada. Deus, ele só quer que você faça o que ele te ordena fazer. É isso que ele quer. Entende? Agora, existem coisas que não é preciso que Deus fale, porque a palavra dele já falou. Então, qual o primeiro homem que Deus chamou na Bíblia? Adão. Não é? Deus chamou Adão para conversar com ele à tardinha. Porque acima nos céus, ele já tinha muita gente que ele fala. Mas ele queria falar com alguém aqui na terra, de baixo. Porque lá de cima ele já fala com muitos. Mas aqui de baixo ele não tinha ninguém para ele falar. Veja bem, qual é o Criador que nós temos? Está vendo? O Criador que nós temos, ele gosta de conversar conosco. Aleluia! Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas por que Deus permitiu que isto acontecesse? Ele não viu, não é? Quantas das vezes um pai ou uma mãe disse assim, eu queria estar lá perto dela ou dele, do meu filho, para que eu pudesse protegê-lo, mas ele estava distante. A mesma coisa. Existem pessoas, por estar distantes de Deus, não recebem o livramento de Deus. E aqueles que estão perto de Deus, recebem livramento de Deus. É importante que nós estejamos perto de Deus, para recebermos o livramento de Deus. A Bíblia diz, Deus, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele está perto daqueles que clamam a Ele, que buscam por Ele. Então Deus chamou Adão para conversar com ele à tardinha na virada do dia. Que horário bom para falar com Deus, não é? Aleluia! Eu posso imaginar
Homens que falavam com Deus pela manhã, à tarde e na entrada da noite. Então Deus chamou Adão para isso. Para ser o primeiro, né, da sua criação, o principal, o maior da sua criação, e chamou ele para conversar com ele. Então a Bíblia começa assim na criação, entende? Do que Deus fala a respeito de Adão, isso é a maior coisa que Deus realizou na vida de Adão. Chamava ele para conversar à tardinha. Deus é um Deus de comunicação, Deus é um Deus de palavras. Aliás, tudo o que ele criou foi pelo poder da sua palavra criativa. Entende? Aleluia! Basta uma palavra dele para você ficar curado, para a porta de emprego abrir para você. Aleluia! Basta uma palavra dele para você ficar liberto, para você largar o cigarro, a bebida, a prostituição. E por que ele não faz? Porque ele espera que o homem busque ele. Deus respeita as nossas decisões. E é natural que nós devamos também respeitar as decisões dele. Deus chamou Abel. Deus chamou Abel para quê? Para sacrificar a ele. Um sacrifício que o agradasse. Então você veja bem. Mas aí, Satanás veio e tirou Abel. E Deus permitiu, porque Deus podia livrar Abel, mas Deus não deixou, não o fez. Por quê? Porque Deus enxerga coisas que ninguém mais enxerga. Porque Deus chamou Abel só para sacrificar. Deus chamou Abel para ser pastor de ovelhas e para sacrificar ao Senhor. Mais nada. Ele não tinha outro plano na vida de Abel, porque se tivesse, Caim não conseguiria matar Abel. Depois, no lugar de Abel, nasceu Sete. E este Sete aí, Deus não fez nada com ele. Entende? Passou-se tempos. E aí nasceu de Sete um chamado Enos. Entende? Já tinha se passado muitos anos. E Deus esperou que Enos nascesse. E diz a palavra de Deus que então, através de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Às vezes você pode ver pessoas na igreja que não têm poder de oração. Aleluia! Mas Deus pode chamar um que tenha poder de clamar e tocar estes. Porque Deus tem seus escolhidos. É importante que nós deixemos que o Senhor nos toque. Você sabia que há pessoas na igreja que endurecem o coração para Deus? A Bíblia diz: não apagueis o Espírito de Deus. Veja o próximo vídeo que continuaremos falando sobre este assunto importantíssimo. E com certeza Deus vai falar mais ao teu coração.